E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Mais uma live aqui no nosso podcast Revalida, né? Entrevistando pessoas que tiveram um bom desempenho na prova do Revalida. Ninguém sabe se aprovou ou se não aprovou ainda, porque a gente não tem as notas oficiais aí. A gente tem o gabarito que foi dado, e essas pessoas que eu estou entrevistando são as pessoas que tiraram boas notas e que possivelmente aprovaram, né? A gente só vai saber depois. Mas, de qualquer forma, fica a experiência para cada um de vocês que eles tiveram na prova, então é muito importante. Vamos começar com a doutora Catalina, certo? Então, vamos lá. E aí, doutora, Bom tudo bom com você? dia, Bom dia. tudo bem? Vou começar a te perguntar, logo de cara, como foi, para você se apresentar, falar um pouquinho sobre você e como foi que você me conheceu. Eu sou a Catalina, eu sou colombiana, eu fiz medicina lá na Colômbia e por algumas questões da vida eu tive que mudar para morar aqui no Brasil. E então eu tinha que me preparar para fazer a prova do Revalida para trabalhar aqui no Brasil. Daí eu comecei a procurar pelo YouTube informações do Revalida. E pesquisando eu achei o Dr. Rafael. Daí ele tinha Maratona Revalida. Então eu assisti a Maratona Revalida e daí ele ensinou o método certo de estudo e falou para nós do curso. Então eu tinha a possibilidade de comprar o curso dele, eu não comprei nenhum outro curso porque eu não tinha a possibilidade de comprar, mas dele eu conseguia, comprei e eu fiz como ele falava em cada aula. Assistia a aula, depois da aula os simulados, os questionários, fazia os simulados e também assistia as lives dele para resolver as provas antigas do INEP e as lives que ele tem por temas, resolver questões por temas. Deixa eu te perguntar, é a primeira prova do Revalida que você faz ou você já fez outras? Não, eu cheguei aqui no Brasil ano passado, no final do ano, e eu fiz a prova do 2020. Mas eu não tinha estudado nada, eu cheguei no Brasil e fiz a prova para saber como que ela era. E eu tirei só 45 pontos nessa Ou prova. seja, você não estava preparada para a prova, chegou e fez Aham, a prova. isso. Agora, fala para mim, a gente estava conversando antes, você estava mostrando como foi as coisas que você fez na sua preparação. Aí eu queria saber, por que é que tem pessoas, é porque a gente fala lá no curso e também na maratona eu já dou de graça, né? Já falo como é o método tudo direitinho. Mas como foi o seu método de estudos? Como é que você fazia? Desde o começo que você começou a estudar, como é que você fazia? Como era o seu método? Então, no início, após que eu tive o resultado da primeira prova, eu falei que eu ia conseguir sozinha estudar o curso. Então, eu pegava vídeos no YouTube de forma aleatória para estudar os temas que eu achava que eram mais importantes. Daí eu percebi que eu tardava muito tempo de estudo e que eu não ia conseguir. Então, depois do curso, eu comecei a assistir todas as aulas do curso e elas são muito curtas e muito direcionadas para a prova, que eu achava que isso era o que mais me ajudou. Mas para que eu conseguisse responder corretamente as provas, eu precisava de ter conhecimento, que são as aulas que ele tem no curso. Então eu fazia a aula certinha dele e assistia uma, duas vezes, porque são aulas muito curtas. E após a aula eu fazia o meu próprio resumo. E eu escrevia o que eu achava, tipo assim, o que eu achava mais importante, com mapas mentais, de todas as aulas que ele tem no curso. Após a aula, eu fazia as questões. Ele tem simulados todos os dias. E após o simulado, eu pegava o simulado e eu corrigia tudo simulado. E no final de semana, eu fazia uma prova na íntegra. E durante a semana, eu tirava 2 horas por dia para resolver 10 a 20 questões por dia das provas da íntegra dos anos anteriores. Então, eu pegava assim. No primeiro dia, eu resolvia a primeira questão. E no verso, eu colocava o que era mais importante, que eu achava, que tinha para cada questão. E foi assim que eu me lembrei, no dia da prova, que tinha muita questão que já tinha saído e por que era a resposta, por que não. E foi assim que eu consegui resolver algumas questões. Rapaz, eu acho que
poucas pessoas eu vi aplicarem o que eu falo no curso tão certinho. Você vê tudo riscado, tudo assim. Muito legal, muito massa. Agora, antes, em quanto tempo você conseguiu se preparar para a prova? Assim, quanto tempo ao todo de estudo até o dia da prova? Não do jeito errado, mas assim, que você considera que foi o tempo correto? Quanto tempo? Desde o edital. Saiu o edital, daí eu comprei o curso e eu demorei as 2 primeiras semanas para me acoplar, então eu tardei 3 semanas para fazer as 2 primeiras semanas. A semana 3, 4 e 5 eu fiz certinho. Então eu demorei, eu acho que umas 7 semanas para fazer o curso certinho, porque eu parava muito para fazer a prova na íntegra. Então daí eu me atrasava. Mas para fazer todo o curso eu demorei, eu acho que umas 7 semanas. Ou seja, em 7 semanas, você não tinha se preparado nada. Em 7 semanas você fez o curso e depois ficou resolvendo questões, revisando, tal, fazendo isso. É o que eu digo, né? Muitas pessoas pensam assim, rapaz, como é que um curso de 5 semanas vai preparar o cara para fazer a prova da revalida? Mas não é isso daí. Como você falou, em 5 semanas, 7 semanas que seja, ou seja, quando você termina o curso, você está preparada para resolver as questões. E aí você tem capacidade de entender como é que você vai fazer para estudar. Você vai entender que você pode buscar uma referência do Ministério da Saúde, como eu faço. Você vai entender o que é que a questão quer saber de você. Então, em 7 semanas, você estava com a expertise para poder andar sozinha, sem precisar da minha ajuda. E aí, Isso. depois dessas 7 semanas, como foi que você se preparou no restante do tempo? Daí, na verdade, as 7 semanas só ficava 2 semanas para a prova. Na primeira semana, eu fiz todas essas discursivas. E eu pegava o questionário, fazia e depois eu resolvia. E na última semana, todos os dias, eu fiz uma prova, como se fosse o domingo. Então, na segunda fiz 2014, na terça 2015, na quarta 2016, na quinta 2017. Na sexta eu fiz a prova de 2020. E o sábado eu fiz uma revisão de tudo até o último momento e já domingo foi a prova. Rapaz, perfeito. Muito bom. Rapaz, que estratégia, né? Você montou. Um negócio que eu acho interessante é porque tem pessoas que eu converso que aí dizem, Rafael, eu não consegui, Rafael, que não sei de quê. Aí quando eu paro para analisar como foi que a pessoa se preparou, o cara vai ver, não fez o resumo, ou então fez um resumo muito grande, que não servia de nada, resumo muito grande. Não, porque não fez as questões. Às vezes eu digo para as pessoas, quantas vezes você fez as provas? Eu fiz a de 2020, a de 2017 e fiz a de 2015. Não tá bom, não? Como se isso fosse correto. Eu digo, faça as questões milhares e milhares de vezes, porque a questão vai se repetir. Aí eu estava fazendo a prova, né? Eu fiz a prova, resolvi ela todinha agora. E resolvi em 2 horas. Ontem, 1 hora e hoje, 1 hora. Aí, você vê, né? Eu não estou me preparando para o Revalida. Eu não lembro de tudo, né? Porque o curso, você fez 7 semanas. Você vai ver, daqui a 4 semanas, se você for fazer a prova de novo, você já não vai lembrar de quase nada mais. Por quê? Porque é pouco tempo. Você tem pouco tempo, memória de trabalho, aquela memória mais superficial, ou então alguma memória um pouquinho, mas você está se preparando. Quando eu fiz a prova, mas parecia que eu estava fazendo as provas anteriores, porque é a mesma coisa, igualzinho, né? E quem não faz a prova não entende isso. Aí eu fui perguntar lá no meu Instagram. E aí, como é que foi a prova, pessoal? A prova foi muito difícil, questões totalmente diferentes, foi mais difícil, não sei, é a mesma coisa, né? O que você tem a dizer assim em relação ao conteúdo da prova, né? Se foi, já que você fez várias vezes as provas anteriores, o que você achou do conteúdo da prova? Então, na primeira vez que eu fazia as provas, eu tirava no máximo 50 pontos. Daí eu fiz a prova, corrigi tudo a prova. Eu tenho um monte de prova que eu fiz muitas vezes. E na segunda vez, na verdade, na última semana, alguns dias antes da prova, eu tirava 90, 95 e eu falava, não pode ser. Eu acho que é a memória. Eu tô me aprendendo a questão de memória. Eu não posso, eu preciso saber como que resolver. E eu ficava assim, não pode ser que eu tire 90, 95, é memória. Mas eu falei, acho que é o método certo, vou lá o domingo.
eu cheguei lá e tinha uma coisa que eu falava, não é verdade que eles vão colocar a mesma prova. E as pessoas ficam falando, é uma nova banca, vai mudar tudo, a prova vai ficar muito difícil, dessa vez não vai ser. E eu falava assim, acho que vai ser, que eles vão mudar. E eu sentei lá e eu vinha algumas questões e eu falava, eles colocaram a mesma questão, mas tiveram muito tempo para fazer outras questões. E não é assim, eles colocam as mesmas questões. E tem algumas que talvez a resposta não é a mesma que uma prova anterior, mas eles só mudam alguma coisa. E só perguntam o diagnóstico, o tratamento, mas é só. Eu acho que eles. Na verdade, eu acho uma prova justa. Eles perguntam o que o clínico geral precisa saber. Na UBS, na Estratégia da Saúde da Família, na UPA. E não é, tipo, difícil, o exame mais difícil. Não, o que é o primeiro... Eu me lembro muito do método do doutor, porque era assim. Eu olhava a questão e eu falava, precisa internar ou não? Não, não precisa. Ah, então tá bom. Já tinha só duas respostas, certo? Já eu eliminava. Agora, não vou internar, vou dar, por exemplo, antibiótico ou não? Não, vou sim. Ele tem que ter. Ah, então tá bom, só fica uma resposta. E é assim que eu Exatamente. consegui algumas. Exatamente. Olha, você vê, né? Porque tem coisas que não, que é lógica, que é uma coisa como se fosse você atendendo o paciente. O paciente chega, tá com um ótimo estado geral, regular, ali, bom estado geral, o paciente não tem febre, não tem alteração hemodinâmica, não tem nada, o cara tá de boa. É isso, é o mesmo paciente que você está lendo. Aí, às vezes, você lê a questão e você não enxerga esse paciente quando você está vendo a questão, né? E coisas simples e lógicas você descarta, como eu falei, sempre sobra só uma. Quando você sabe do negócio, sobra só uma sempre. Não sobra duas, não. Quando sobra duas é porque você ainda não sabe bem aquele tema. Se sobrar duas, tem que estudar aquele tema. Sim. Agora, ok. Muita gente disse o seguinte, aí eu quero perguntar para você, que a prova discursiva, você fez a prova de 2020 também, resolveu a prova, né? Que a prova objetiva desse ano foi difícil e a prova discursiva foi mais fácil. Você concorda ou você tem qual a sua opinião? O que acontece é que quando a gente fez muitas vezes a prova e viu que repetir muitos temas, acha fácil, porque a gente estudou isso. Então, no horário da tarde, eles repetiram, eles não fizeram nenhuma questão nova. A questão de violência sexual tinha feito 2 vezes na discursiva mesmo. A questão do trauma, todo ano o Revalida tem uma questão do trauma na discursiva. E a questão da pneumonia também. A colangite, eu não vi nunca colangite na cirurgia, nas provas discursivas dos anos anteriores, porém, no 2020, eles tinham uma questão específica que perguntava se era a triada ou a penta de Reynolds. Então, de Reynolds. E eu me lembro que o doutor falou assim, olha, eles pegam uma prova anterior e dessa prova eles sacam as questões para a discursiva do ano que vem. Então eu falei assim, nossa, eu preciso saber todas essas questões de 2020, porque das questões de 2020 provavelmente vão sair as questões da discursiva desse ano. E foi assim, a penta estava na de 2020, o trauma estava, porque eles falaram, tinha uma questão de queimadura e de obstrução também, de pneumonia tinha, e de violência sexual, é uma coisa que o clínico geral precisa saber, e uma coisa que sempre pergunta na prova discursiva do Revalida. Eu acho que nos últimos 10 anos, desde 2011 até hoje, foi 3, 4 vezes que eles perguntaram na prova discursiva. Então, acho que por isso que a gente acha que foi fácil da tarde, porque eles repetiram muito. E da manhã foi difícil, talvez porque são mais questões, a gente tá nervoso, não lembra, não sei. Tem muita coisa a ver também no dia da prova, né? Que faz que a gente não responda corretamente. Eu sei que quando eu fui fazer a minha prova, no ano que eu fiz 2020, eu achei cansativo de manhã e à tarde eu achei muito tranquilo. Eu terminei muito mais rápido. Até que eu terminei à tarde, porque são 5 questões, né? Você escreve ali, é rápido, não demora muito não. Mas que legal, que legal. Então, quando você viu a prova, não teve surpresas. Foi o que você já esperava das questões anteriores. Agora você vê, né? Eu fiz a prova em 2 horas, tal, aqui fiz. E mesmo assim, fazendo a prova, eu ainda erro coisa besta. Ainda chego e ainda o cara consegue me pegar em alguma casca de banana ali, que ele coloca alguma coisinha que eu não leio direito, e aí uma besteira
eu erro. Então, é muito importante o cara, quando vai fazer a prova, ficar tranquilo, né? Tá ali, tirar o seu tempo, ler bem a questão. Eu li rápido porque eu precisava fazer, eu não tô com tempo de fazer a prova, e o povo fica me cobrando, aí acabou que eu fiz muito rápido. Mas eu fiz a mais de 70% da prova. Assim, né? Ou seja, 85% a 90% da prova, ela dá para você fazer. 85% a 90%. 10% é questão que, pelo amor de Deus. Essa daqui eu tava falando, intoxicação. Essa do cara, como é? Do camarão, pelo amor de Deus. Não. Como é que o cara coloca um negócio desse na prova? Não, pelo Mas amor na de verdade Deus. ele já tinha colocado do camarão na 2020. Só que não era a lição que produzia essa. Então daí a gente não sabia. Era difícil Meu isso Deus aí. do céu. Mas você vê, repetiram a coisa absurda, né? Então é isso. Agora, eu quero que você me explique coisas que você acha que foram fundamentais na sua preparação. Você já falou do seu resumo, falou de fazer as questões, falou de voltar a corrigir e tal, de repetir várias vezes as questões, mas tem mais alguma coisa que você acha que é importante? Quantidade de horas, ou então alguma coisa em relação à dinâmica do dia, do estudo, alguma coisa de dica que você queira dar? Tudo que a gente falava que servia para eles, eu tentava. Fazer atividade física ajuda, ter uma boa alimentação ajuda, estar focado na prova. E outra, estudar. Na verdade, para mim funciona assim, até o último momento. Eu me lembro que o sábado eu ia viajar para São Paulo. Durante a viagem, eu não tinha. O curso de Revalida agora tem um extra que é muito bom, que é procedimentos e os animais peçonhentos, eu acho que é. E durante a viagem, eu tinha esquecido, eu não teve tempo para esses vídeos, então eu aproveitei a viagem para escutar. E durante a viagem eu escutava do cerumen, e eu me lembrei, eu me lembrei, acrescentar a água, 4 centímetros cortar, daí, esse aí salvou uma questão foi assim, salvou minha prova. Então, acho assim, estudar até o último momento ajuda e também estudar tudo o que tem no curso. Do que tem no curso, vão perguntar. E é isso. Eu tomei a decisão um dia que eu ia fazer o curso e já. Mas que eu ia fazer certinho o curso. Até o último vídeo. E foi isso que eu fiz. Porque às vezes a gente fica assistindo muitos cursos, muitos vídeos, que são muito longos. Então, é tomar a decisão de fazer o curso do TIPS, fazer certinho que dá. Certeza dá. É lógico. E eu acho muito interessante, né? Porque eu entrevistei agora o Eduardo, um colega médico também, que ele também só se preparou com o meu material também, só que foi com gratuito, com as lives. Ele só viu. E tinha. Quando ele começou a ver, ele começou a estudar com as lives que eu fazia antigamente, aquelas lives de 1 hora e pouco, que eu fazia dos temas específicos. Só que eu retirei do YouTube porque algumas delas estavam desatualizadas. Então eu vou refazer, fazer outras lives mais atualizadas. Mas aí ele começou com isso. Aí ele demorou 7 meses. Aí você demorou 7 semanas e ele demorou 7 meses. Aí eu tava conversando com ele, ele disse, não, 5 semanas é pouco tempo demais. Olha aí, a prova viva de que dá para você se preparar em pouco tempo. Dá para se preparar. Agora, a diferença se você for pegar um material que não é focado no estudo, tem cursos que não são focados, tem vídeos que não são focados, você vai demorar mais tempo. Com um material mais focado na prova, você vai encurtar o tempo. E é como eu tô dizendo, você em 7 semanas, vai ter gente que vai precisar de um pouquinho mais de tempo, né? Tem gente que me manda mensagem, Rafael, eu não tô conseguindo, o cara faz 1 semana em 2, então ele demora 10 semanas. Mas imagine, 10 semanas, agora imagine 2 anos. Eu não sei o que é que tem em 2 anos para você se preparar para o Revalida. Eu não sei. 2 anos Isso eu aí não entendo. é uma outra coisa que eu queria falar. A gente falava muito assim, eu acho que esse ano vão perguntar da atualização da Hanseníase. Tem cuidado que esse ano vai cair a atualização do HIV. Eu falava assim, eu não tinha estudado nunca antes, então eu não sabia qual que era o tratamento anterior. E no curso tá tudo atualizado. Então eu falava assim, será que o doutor tem mesmo atualização? Eu falava assim, eu vou com o que ele tem. Eu acho que ele tem
a atualização que todo mundo fala, porque todo mundo falava assim, que o Ministério atualizou, que saiu uma nova resolução. Então, acho que é muito importante o texto, porque ele está atualizado. Não precisa ir lá pesquisar qual que foi a atualização, qual que foi a resolução. Não, porque a sorte foi que eu nunca vi qual que era o tratamento da Hanseníase antes. Eu só aprendi qual que era o diode, que foi o que perguntou. Eu nunca tinha visto qual que era algum tratamento anterior no Brasil. Eu só sabia o que estava atualmente. Então, não precisava esquecer o anterior para aprender o novo, não. Estava tudo atualizado. Agora, isso daí é interessante dos grupos, né? E eu acho interessante isso. A pessoa nem olhou o que está lá no vídeo e ela já começa a dizer, ó, saiu atualização, e já está lá no vídeo. Às vezes o pessoal fala de atualização que é 2020. É antigas as atualizações que o povo fala. Essa, por exemplo, de HIV, tratamento da HIV, é mais antigo, 2020. 2021 não saiu nada bem atual que muda tanta coisa. E outra coisa, eu não coloco qualquer atualização. Porque às vezes atualiza, imagine que atualizasse o tratamento farmacológico da obesidade. Só que o Ministério da Saúde, ele não dá tratamento farmacológico para obesidade. Então não serve para gente. Aí o pessoal bota lá no grupo. Tratamento para, por exemplo, o rastreamento do câncer de próstata. Não interessa, porque não faz no Ministério da Saúde. Caiu até essa questão, não foi? Caiu agora essa questão? Perguntando se deveria fazer o câncer de próstata. A pesquisa eu acho que caiu. com PSA. PSA, caiu essa daí, não foi? Isso. Aí você vê coisas que o cara quer lhe enganar. Se você estuda por outras referências, às vezes pode prejudicar. Ok, grupo de estudos. Você fez algum grupo de estudo, alguma coisa desse tipo, ou estudava sozinha? E que eu não conheço ninguém aqui no Brasil. Então eu tive que estudar só o concurso. Mas tem muita gente da Colômbia que fez a prova também. Você não conhece nenhum pessoal da Colômbia? Alguém da Colômbia também? Ninguém, eu não conheço nada, só conheço o doutor. E em relação ao grupo de lá do TIPS, o grupo do Telegram, você acha que foi importante, não foi importante? Ajudou, não ajudou? Como foi? Ai, na verdade, eu acho que às vezes ajudava e às vezes não, porque eles ficavam lá falando que no curso do Rafael ele falou isso, mas eu achei isso aqui. Essa foi a primeira vez e eu duvidei, daí eu falei, não vou olhar mais, eu vou acreditar no curso, ele tá atualizado, se eu tiver alguma questão eu vou lá pesquisar no Ministério, porque tem alguns médicos que têm muito tempo já, que têm trabalhando muito, o que estão trabalhando na UBS já faz muito tempo, então eles têm uma forma de atuar na UBS que é diferente do que fala no protocolo. Então, às vezes eu olhava e às vezes eu olhava e se tinha alguma coisa que eu sabia, eu aceitava, mas se não, eu não acreditava e continuava estudando pelo curso. Caso tivesse alguma dúvida, eu ia lá no Ministério, eu pesquisava na internet. E eu acho muito interessante também. As pessoas são muito, muito interessantes. A gente tem um chat de dúvidas. Qualquer dúvida que o cara quiser sobre o tema, ou que o cara achar que está desatualizado no curso, ele manda um e-mail para a gente. Vai lá, manda um e-mail, quase instantaneamente o cara responde. Acho que no mesmo dia ele recebe a resposta dele. Qualquer dúvida que a pessoa tiver, mas a galera ainda assim não usa os recursos. E eu achei massa você, porque você seguiu certinho o que a gente pede e você teve um ótimo resultado em baixíssimo tempo. 7 semanas é um tempo muito baixo para o resultado positivo que você teve. Então, muito legal, quero lhe parabenizar, porque você estava dizendo assim, né, antes, né, sempre quando eu converso com alguém, mas Rafael, mas não saiu a nota oficial, eu não sei se eu passei realmente, mas eu acho que tem que festejar o bom desempenho, não é só a aprovação. Porque se você tira, por exemplo, 70 pontos, 72 pontos, teve gente que mandou mensagem, tirou 80 pontos, o cara ainda fica me dizendo, será que eu vou passar? O cara tirou 80 pontos na objetiva, e ele pergunta que será que ele vai passar? Só precisa de 9 pontos, 10 pontos na discursiva, não tem chance do cara não passar, é muito difícil. Então eu acho que já deve festejar. Tira uma boa nota, uma boa pontuação é importante. Agora, se não der certo, tem recurso, muita gente está fazendo recurso e tem que fazer mesmo, né? Os recursos são muito importantes, porque vai aumentar a nota de todo mundo. E é isso aí. Qual é a sua última dica agora? Uma coisa que você acha que tem alguma coisa que você acha que você não falou agora, ou que eu não perguntei, e que você acha que era importante para a pessoa que vai fazer a prova do Revalida? Você acha que alguma dica importante ou não? Não, acho que é o método certo. Seguir o método certo, não dá para só assistir, a gente tem que
que quer colocar o cérebro para pensar. Ele tem que fazer o resumo, ele tem que fazer a questão, e o cérebro, o ser humano, ele é preguiçoso, eu acho que fala. Que se é fácil, é melhor. Mas às vezes a gente tem que colocar o cérebro para atuar e para pensar, e daí ele vai lembrar no dia da prova. Então, é fazer o método certo, fazer o resumo e as questões. O mais importante são as questões. Eu acho Muito que obrigado. as pessoas aprendem o dobro. Obrigada a você, doutor. Muito obrigado, obrigada a eu. Catalina. Muito boa a conversa com você. Eu aprendi muito aqui com essa conversa. Isso daí é uma dica que você deu que eu achei massa, a do grupo. Sempre eu levei o grupo assim como uma coisa fundamental, importante, mas às vezes, dependendo das pessoas que colocam, às vezes pode atrapalhar também no conhecimento da pessoa. Você está certo. É importante sempre ter uma referência confiável, né? Nunca ir aceitando. E teve algumas vezes que eu reclamei no grupo justamente por isso, por colocarem referências que não eram confiáveis, né? Sobre os temas. Mas é isso aí. Muito obrigado pela sua participação e eu tenho só a agradecer. Você quer Obrigada se eu, doutor. despedir? Pode se despedir aí do pessoal e a gente já termina a live. Muito obrigada, doutor, pela sua ajuda e pelo tempo que você dedicou para nos ajudar. Muito obrigada. Tchauzinho, até mais para você. Até o próximo podcast. Revalida. Tchauzinho.